Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar início à terceira semana do Alimento Diário, que tem como título: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus. O ler com a oração da segunda-feira diz assim: Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Aqueles que se importam com a vontade de Deus. O tema desta semana é: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Como ministros da nova aliança que se importam com a vontade de Deus, precisamos aprender algumas lições essenciais a fim de desenvolvermos nosso ministério. Veremos que fomos chamados a participar do relacionamento do Deus triuno e, por conseguinte, de sua economia, ou seja, de seu plano, o qual possui os aspectos macro e microeconômico. Sob essa perspectiva, o livro de Hebreus nos expõe que o objetivo do aspecto macroeconômico do plano de Deus é nos levar à glória e que isso acontecerá por meio do aspecto microeconômico. Nesse sentido, à luz da história do povo de Israel, perceberemos a importância de conhecer a Deus e seus caminhos, para que não limitemos seu operar em nossa vida. O que devemos fazer, como será exposto, é crer em Deus e obedecer-lhe, para que entremos em seu descanso, em seu reino vindouro. Em mensagens anteriores, mostramos que Deus precisa ter um grupo de pessoas a fim de executar sua vontade. Por essa razão, Jesus chamou os 12 apóstolos. Estes escolhidos deixaram tudo para segui-lo. Posteriormente, Judas se transviou, sendo Matias designado para substituí-lo. Deus contou primeiramente com esses 12 para que sua vontade fosse feita na terra. Ainda hoje, Deus procura pessoas dispostas a cooperar com Ele, que vivam de acordo com sua vontade e deixem tudo para segui-lo. Você está disposto a fazer parte desse grupo de escolhidos? Pedro, André, Tiago e João são exemplos de pessoas que pagaram o preço e deixaram tudo para seguir o Senhor. Você está disposto a pagar esse preço? Nesta era final, o Senhor precisa concluir sua obra. Ele conta com a igreja. Na verdade, ele não pode contar com a cristandade em sua totalidade, mas apenas com um grupo de escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São esses escolhidos que se importam com a vontade de Deus. Portanto, Deus conta com você. Por isso, Ele tem investido em você durante todos esses anos. Aleluia! Esses escolhidos não vendem seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não o vendem por fama, dinheiro, poder, posição, nem mesmo para usufruir prazeres transitórios do pecado. Eles deixaram de lado uma vida pecaminosa e hoje se santificam para servir ao Senhor. Você está disposto a isso? Os escolhidos do Senhor apreciam a palavra profética, porque sabem que a obra de Deus é feita por meio dessa palavra. Honram seus profetas e praticam a palavra por eles transmitida. São ministros da nova aliança, que não confiam em si mesmos, pois sua suficiência vem de Deus. São frágeis como um vaso de barro. Por isso, reconhecem que a excelência do poder não é deles, mas de Deus. Logo no primeiro capítulo da segunda epístola aos Coríntios, é-nos revelado seu princípio central. Paulo descreve a natureza da tribulação que sobreveio a ele e a seus companheiros na Ásia. A tribulação era tão intensa que eles desesperaram da própria vida. Não podiam confiar mais em si mesmos, mas apenas no Deus que ressuscita os mortos. Esse é o princípio a seguir. Precisamos experimentar, ter um fim, sentir-nos como num beco sem saída, tendo esgotado todos os recursos possíveis. Nessa circunstância extrema, reconhecemos que não temos força em nós mesmos para fazer a obra de Deus.
Só nos resta então confiar em Deus. Portanto, amado leitor, é muito importante que sejamos levados a esse tipo de experiência, a fim de conhecer o Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos? Aleluia, né? Amém por essa segunda-feira, né? E o título da mensagem da semana 3 do Alimento Diário, é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aleluia? Senhor Jesus. E o título, amados, de hoje, da segunda-feira, é aqueles que se importam com a vontade de Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, é precioso, né? Porque Deus, desde o princípio, né? Nós temos visto em mensagens anteriores, que Deus, desde o princípio, Ele sempre buscou um grupo de pessoas que fizessem a sua vontade, que cooperassem com Ele. Por isso que logo no início do seu ministério, o que foi que Ele fez? Ele chamou um grupo de apóstolos, amém? Senhor Jesus. E é precioso, querido irmão, sabe por quê? Porque hoje Ele continua chamando, Ele continua procurando pessoas que façam, que cooperem com o seu plano, que façam a sua vontade. Não é maravilhoso? Senhor Jesus, aí eu pergunto para você, você está disposto? Aleluia! Senhor Jesus! E é rico por quê? Porque a Tiago, Pedro, João, André, né? Esses irmãos aí, é precioso por quê? Porque eles pagaram um alto preço e fizeram a vontade do Senhor, eles cooperaram com o plano de Deus na terra. Senhor Jesus, por isso, amados, eu e você precisamos também estar dispostos a pagar esse preço. Ó Senhor Jesus, com certeza, amados, o preço a pagar é bem menor do que temos de ganhar. Com certeza, o galardão é muito maior do que isso, do que o preço que temos que pagar hoje. Por isso, amados, vamos nos encher de encargo, amém? E cooperar com o Senhor. Oh, aleluia! E é precioso, amados, porque o Senhor, Ele conta com a sua igreja, sabia? Com cada um de nós. E é interessante porque ele queria contar com toda a cristandade, ou seja, com todos os seus filhos. Amados, mas infelizmente ele não pode, né? Mas ele, graças ao Senhor, ele conta com a sua igreja, pois sua igreja tem um encargo, né, de fazer a sua vontade aqui na terra, de cumprir o seu plano. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né? Eu e você já fomos chamados. Aleluia! Amados, mas que bom que fomos chamados. Mas não podemos, amados, de forma alguma nos conformar com isso. Não é isso? Achar que já está bom. Eu fui chamado, que bom. Não. Nós precisamos agora, amados, continuar avançando, passo a passo. Para quê? Para entrarmos num grupo de escolhidos. É verdade. A Bíblia lá em Mateus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso, eu e você precisamos nos encher de encargo, estar dispostos a pagar esse preço, estar fazendo a vontade do Senhor, para, claro, para na sua vinda ser escolhido. Amém? Senhor Jesus! E é precioso por quê? Porque eu e você, amados, que vamos ser escolhidos, amém? Estou dizendo pela fé, viu? É aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é maravilhoso? Nós que somos escolhidos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que cumprem o seu plano, aqueles que fazem a sua vontade. Senhor Jesus. E claro, né? Que não vendem de forma alguma, amados, o seu direito de primogenitura, né? No Antigo Testamento, lá em Gênesis, mostra o exemplo de Esaú, né? Esaú que tinha sua primogenitura e vendeu por um prato de lentilhas, né? Porque estava com fome. Então, assim, hoje, amados, nós não podemos vender. O nosso direito de primogenitura é por preço algum. Por mais que o mundo, amados, coloque altos preços, né? Fama, dinheiro, carros, casas. Não importa o que o mundo queira nos dar, né? O que importa, amados, é que nós vamos reinar com o Senhor. O direito de primogenitura é justamente isso, né? Poder reinar com o Senhor, ser primícias para Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu e você não pode de forma alguma, né? Vender o direito de primogenitura, né? Porque é algo, amados, que nós temos, né? E foi entregue para nós. Por isso, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né? Nós, como escolhidos, amados,
somos justamente os ministros da nova aliança, que praticam a palavra de Deus. Você tem praticado a palavra de Deus? Aleluia! Eu também. Então, dessa forma, amados, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser esses escolhidos, né? De forma alguma, se nós praticarmos a vontade do Senhor, se tivermos um viver, amado, de cumprir e praticar o seu desejo, de forma alguma vamos ficar de fora do reino, né? Senhor Jesus, por isso eu estou cheio de encargo, né? Oh, aleluia! E é interessante, amados, né, que muitas vezes nos sobrevêm situações de adversidade, né? Tribulações, Senhor Jesus. E a gente viu também que uma pessoa que passou por muitas situações de adversidade, muitas tribulações, a ponto de ele se desesperar da própria vida, foi Paulo, né? Lá na carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios, ele mostra isso. Ele passou por muitas e muitas situações de adversidade, né? E mesmo assim, amado, estava ali, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o seu plano e nunca retrocedendo, né? Paulo sempre avançava. Senhor Jesus. E nós, amados, temos Paulo como exemplo, não é mesmo? Por isso, vamos cumprir a vontade de Deus da mesma forma. Por mais que nos sobrevenham tribulações, sofrimentos, angústia, mas vamos cumprir, amados, vamos avançar. Senhor Jesus. E é precioso, né, que é rico também, porque Paulo era alguém, amados, que não confiava em si mesmo, né? Ele dizia que toda suficiência, né, vinha do Senhor, né? E nós, amados, também não podemos, de forma alguma, a confiar em nós mesmos, né? Porque, amados, sem o Senhor, eu e você não é nada, não é mesmo? Se o Senhor tirar a mão de nós, coitado de nós, né? Por isso nós precisamos sempre, amados, atribuir toda a nossa confiança ao Senhor. Nós não temos confiança própria em nós mesmos, não. Mas vem do Senhor, tudo é o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, né? E a nossa suficiência vem de Deus, né? Senhor Jesus. E é o que nós precisamos aprender, né? Achar que podemos alguma coisa, fazer algo por nós mesmos, de forma alguma. Mas tudo, amados, provém do Senhor. Lembre-se que nós somos ramos, né? O Senhor é a videira. Senhor Jesus. E sem a seiva da videira, sem a vida da videira, o ramo não é nada, né? Da mesma forma somos nós, amados. Oh, aleluia! E ainda nós vimos, né, em semanas anteriores, que nós somos como um vaso de barro, né? O barro é frágil, né? Fraco. Ó, Senhor Jesus. Mas, amados, por conta do tesouro que é Cristo, ele tem muito valor, né? Passa a ser um vaso inestimável, né? Por conta do tesouro que tem ele. Senhor Jesus. Por isso, amados, nós somos privilegiados, né? Temos o Senhor em nós. Embora sejamos barro, embora sejamos barro, um vaso de barro, um vaso barato, né? Mas graças ao Senhor, o tesouro que está em nós, amados, é precioso, é valiosíssimo. Louvado seja o Senhor. E é precioso, né? Porque graças ao Senhor, né? Nós que temos feito a vontade de Deus, cumprindo o seu plano aqui na terra, amados, somos esses que vão ser galardoados, né? Por isso, nada de pensar em retroceder, né? Nessa pandemia, amados, mais do que tudo, precisamos estar desfrutando do Senhor, fazendo a leitura da Bíblia, alimento diário, o livro em minha mão, né? Que acabou de chegar, o Jave, orando ao Senhor, participando, né? Das reuniões por meio do grupo da igreja. Dessa forma, amados, com certeza, vamos estar cumprindo o plano de Deus na terra e sua vontade. Aleluia! Vamos estar pagando esse preço que outros antes de nós pagaram e hoje estão só nos aguardando para receber a coroa. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia!